Boa noite, turma. Cheguei um pouco atrasada hoje. Tava comendo uma canjica e agora tô bem. Não tava legal antes. O frio chegou valendo. Como eu ia dizendo, hoje nós vamos entrar no livro de Jarom. E amanhã leremos o livro de Omni. Vamos lá. Livro de Jarom. Os nefitas cumprem a lei de Moisés, aguardam a vinda de Cristo e prosperam para manter o povo no caminho da verdade. Agora, eis que eu, Jarom, escrevo algumas palavras segundo o mandamento de meu pai Enos, para que nossa genealogia seja conservada. E como essas placas são pequenas e essas coisas são escritas, o fim de beneficiar nossos irmãos, os lamanitas, necessário é, portanto, que eu escreva um pouco. Não escreverei, porém, a respeito de minhas profecias nem de minhas revelações. Pois o que mais poderia eu escrever além do que meus pais escreveram? Não revelaram eles o plano de salvação? E digo-vos que sim, e isto me basta. Eis que é necessário que muito se faça entre os deste povo, por causa da dureza de seu coração e da surdez de seus ouvidos, e da cegueira de sua mente e da sua obstinação. Não obstante, Deus é sumamente misericordioso para com eles e ainda não os varreu da face da terra. E há muitos de nós que recebem muitas revelações, porque nem todos são obstinados. E todos os que não são obstinados e têm fé, comungam com o Santo Espírito que se manifesta aos filhos dos homens de acordo com sua fé. Então, eis que 200 anos haviam passado e o povo de Nefe tornaram-se forte na terra. Esforçaram-se por guardar a lei de Moisés e santificar o sábado do Senhor. E nem eram profanos, nem blasfemavam. E as leis da terra eram extremamente severas. E estavam espalhados sobre grande parte da face da terra, assim como os lamanitas. Esses eram muito mais numerosos que os nefitas, e deleitavam-se em homicídio e bebiam o sangue de animais. E aconteceu que eles vieram muitas vezes contra nós, os nefitas, para combater-nos. Nossos reis e nossos chefes, porém, eram homens poderosos na fé do Senhor e ensinavam ao povo. Portanto, resistimos aos lamanitas e varremos-los de nossas terras, e começamos a fortificar nossas cidades ou quaisquer que fossem os lugares de nossa herança. E multiplicamos-nos consideravelmente e espalhamos-nos sobre toda a face da terra e tornamos-nos imensamente ricos em ouro e em prata, em coisas preciosas e em excelentes trabalhos de madeira, em edifícios e maquinaria, e também em ferro e cobre e bronze e aço, fazendo todo tipo de ferramentas de toda espécie para cultivar o solo. E armas de guerra, sim, a flecha pontiaguda e a aljava e o dardo e a lança e todos os preparativos para a guerra. E estando assim preparados para enfrentar os lamanitas. E eles prevaleceram contra nós. Confirmou-se, porém, a palavra do Senhor, dita aos nossos pais: se guardares os meus mandamentos, prosperareis na terra. E aconteceu que os profetas do Senhor advertiram o povo de Nefe de que, se não guardassem os mandamentos, mas caíssem em transgressão, seriam eliminados da face da terra. Portanto, os profetas e os sacerdotes e os mestres trabalharam com afã, exortando pacientemente o povo à diligência, ensinando a lei de Moisés e o motivo pelo qual foi dada, persuadindo o povo a esperar pelo Messias e a crer na sua vinda, como se ele já tivesse vindo, e desta maneira ensinar o povo. E aconteceu que, procedendo assim, evitaram que fossem eliminados da face da terra, porque lhes tocaram o coração com a palavra, exortando-os continuamente ao arrependimento.
E aconteceu que haviam passado 238 anos com guerras e contendas e dissensões durante toda a parte do tempo. E eu, Jarom, não escrevo mais, porque as placas são pequenas. Porém, meus irmãos, que podeis recorrer às outras placas de Nefe, porque eis que nelas estão gravados o registro de nossas guerras, segundo os escritos dos reis, ou os que eles fizeram com que se escrevesse. Entrego estas placas nas mãos de meu filho Omni, para que se encarregue delas conforme os mandamentos de meus pais. Amanhã leremos, então, o livro de Omni. Segue o baile aqui. Beijo. Boa noite. Obrigada por ter me acompanhado.